E aí, gente, já nem isso aqui. Essa é a parte 2 da nossa aula especial de macroeconomia. E agora a gente vai focar em Paul F. Seward, que eu, por sinal, não conhecia antes de ler essa pequena obra dele. Parece ser recente, né? Parece ser de 2024. Que é uma teoria de ciclos econômicos austríaco, né? Uma introdução. Aí eu pensei, é uma introdução. Provavelmente não vai falar nada novo, né? Mas ele fala várias questões que é associado até ao Garrison, que a gente viu na última aula, que eu creio que são importantes e relevantes. Então, primeiro, depois eu vou falar de outro livro do Garrison que é importante também. A noção de Hayek, pela primeira vez eu aprendi isso no Hayek, né? Primeira vez que eu entendi isso. Poupança causa maior padrão de vida. Em termos da lógica proposicional de Hazard, né? É a mesma coisa. Basicamente, poderia ser colocado em lógica proposicional. Mais poupança permite mais investimentos endógenos, permite um investimento que tem uma alocação de risco real, né? Não tem alguém imprimindo dinheiro que gera mais capital, gerando as pessoas, fazendo que as pessoas invistam é, com menos risco quando há risco, né? Porque você basicamente está diluindo o valor do capital. E a acumulação de capital permite mais produtividade, no geral, né? Então, no fim, a poupança, ela permite crescimento econômico. Essa é a parte fundamental da teoria austríaca de ciclos econômicos, né? Então, ele fala, por exemplo, o efeito da poupança orgânica, né? A fonte dos recursos de investidores é a poupança, também conhecida como consumo diferido. A poupança engloba mais do que apenas o dinheiro que mantemos em conta. Ela também inclui os lucros que as empresas reinventam, que são retidos, né? Tem empresa que também coloca lucro no tesouro, etc. Mas, enfim. Tem um capex LL que é reinvestido. Mas enfim, ao optarem por não gastar, os poupadores decadeiam uma reação em cadeia, em que você tem uma posição de capital maior, né? Endógena, né? O processo começa afetando os preços ao consumidor, pressionando-os abaixo, né? Depois propaga para toda a economia. Quando você tem uma oferta endógena de capital maior, isso permite que investimentos endógenos aconteçam sem expansão de crédito, sem gerar inflação crônica. E isso, no geral, é bom, algo bom para a economia. Isso é diferente do que é chamado de multiplier keynesiano, né? Em primeiro lugar, a poupança é o primeiro passo necessário para o crescimento econômico. Só que essa é a visão austríaca da poupança, né? Mesmo uma boa ideia não consegue gerar impacto econômico se não houver meios para a poupança implementada. Em segundo lugar, ao contrário da teoria keynesiana, não podemos alcançar prosperidade pelo consumo, né? Vamos lá. A ideia do Keynes é assim: se um país, por exemplo, ele investir mais de forma eficiente, vamos supor que seja eficiente, no longo prazo, ele paga essa dívida. Então, o multiplier, que é literalmente um multiplicador de esse investimento ao longo do tempo, que muda constantemente, mas é arbitrário, alguém escolhe ele, permite que essa dívida se pague no futuro. Obviamente, na visão do próprio Keynes, o General Theory, não é que você poderia investir que nem um maluco e fazer merda, não é isso. Vamos ser justo com ele, né? Mas tecnicamente é isso. A ideia de que se você investir mais de forma eficiente, eficiência é vago, né? Por exemplo, se for investimento público, a eficiência já é inferior ao privado, então meio que não tem lógica. Você se paga no futuro, mas vamos supor que você tem uma empresa. Tu tem essa lógica. Vamos fazer um multiplicador keynesiano numa empresa. E aí eu invisto. Só que no longo prazo, o que eu achei que era eficiente, né, uma forma de investimento eficiente, vamos supor que novo produto falha e minha empresa fica em dívida e não consegue vender esse produto. Era um produto que custou muito dinheiro e a empresa vai à falência. Mas você fala, mas eu investi, eu gastei dinheiro. Eu fiz da forma mais eficiente possível. Mas não deu certo. Tu, tu teve um risco de investimento e não teve retorno. Porque o seu multiplicador keynesiano pode ser um péssimo investimento. Então isso já faz o multiplicador não ter lógica. E como você paga no futuro algo que você não sabe se vai ter certo. Então, essa noção de dívida, o governo vai acumulando dívida é só um multiplicador keynesiano, é só uma, entre aspas, forma acadêmica de dizer que o governo pode gastar quanto ele quiser, que no fim vai se pagar. Mas não é assim. Isso gera benefícios para a economia. Isso
gera com tecnologia. Cara, primeiro, você consegue fazer, às vezes, a mesma coisa com menos dinheiro. Não teve aquela empresa de IA, por exemplo, da China, fez a mesma coisa que o OpenAI com menos dinheiro, com menos pessoas. Tem uma empresa aí que ganhou o jogo do ano aí, que fez um jogo lá, eu acho que é o. Esqueci o nome. É, com menos dinheiro que a Ubisoft da vida. Eram até funcionários que saíam dessas grandes empresas e conseguiram fazer um jogo muito melhor, ganhou o jogo do ano. A questão é, com menos dinheiro você consegue fazer as coisas a coisa melhor do que aqueles que têm mais. Então, quantidade de capital não é necessariamente mais eficiência nesse capital. Não é porque uma empresa é grande que ela vai ter produtos melhores. Então, o que importa para fazer um produto melhor é com know-how, né? Ideias boas, enfim. Uma característica fundamental da escola austríaca é a sua insistência no fato de que a produção demanda tempo, né? Além de enfatizar a existência de uma estrutura temporal na produção, até como a base dos juros, né? Isso é chamado de preferência temporal dos juros. O que significa? É a preferência das pessoas e empresas associadas a capital, a demanda por capital, em relação à oferta, é o que gera a taxa de juros real. Do ponto de vista de Mises, a taxa de juros real é a noção de preferência das pessoas de bens presentes hoje versus o futuro. Então, as taxas de juros são preços intertemporais, isto é, preços que conectam a noção de presente versus futuro. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu citei na última aula da HQ chamada The Massive, como você tem basicamente um pré-apocalipse acontecendo, as pessoas vão ter uma visão do futuro ruim, então elas vão gastar menos dinheiro, poupar mais. Não só dinheiro, mas commodities também. Então, a forma mais simples de explicar ciclos econômicos, você tem a expansão monetária inicialmente, que a gente explicou na última aula com detalhes, né? Depois quando você começa uma recessão, né? Como, por exemplo, na Islândia, né? Você teve a expansão monetária. Assim, a recessão acontece quando tem normalmente uma crise, né? Alguma merda que não daria tanta merda se não tivesse expansão monetária. Você tem uma recessão e no fim você tem o PIB que decai, né? A produção do país ao longo do tempo. E aí no fim você tem a recuperação. Nem sempre ocorre, tá? Às vezes a recuperação ela é assim, ó. Ela não necessariamente é uma recuperação. Há quem diga que o governo, os Estados Unidos nunca se recuperou da crise de 2008. Enfim, não sei exatamente. Aí tem um negócio que a gente viu no curso do canal sobre matemática da economia, né? Chamada de PPF, né? Ou Fronteira de Possibilidade de Produção. Então você tem o que é chamado do triângulo de Hayek, né? Então, tem a taxa de juros e consumo ao longo do tempo. E você tem a quantidade que pode ser produzida ao longo do tempo pelas pessoas, né? E a quantidade do que pode ser produzida e eventualmente vendida, né? Porque você não consegue vender sem produzir primeiro, vai gerar uma colisão na taxa de juros em relação a quantidade de que pode ser emprestada por bancos, né? Então o banco só pode emprestar dinheiro que ele possui, né? Mais que tenha reservas acionárias, ele tem que ter alguma coisa ali. 10%, 20% de depósitos em reserva, né? E aí você vai ter, entre aspas, um equilíbrio. Esse equilíbrio não é literalmente equilíbrio, né? Ele é uma disfunção que vai performar nessa região aqui. Pode ser uma região menor, que é chamada de equilíbrio de Nash. Então não é que literalmente você tem equilíbrio de oferta e demanda que você sabe exatamente onde é a taxa de juros. Pelo contrário, mas tem. Por exemplo, tem uma loja de jogos. Tem um jogo só que é o Garou, que é um jogo de luta, do Neo Geo. Esse jogo, no meu mesmo local, vamos supor que tenha 100 Garous na mesma região. Isso aqui é muito, mas é um exemplo. Fictício, né? Então, na área de 5 quilômetros da área de circunferência da região, você tem 100 Garous. E diversas empresas que vendem eles. O preço vai tender a ser não idêntico. Então aqui teria que ser idêntico se tivesse equilíbrio realmente. Mas ele vai tender a ser parecido. Ou não, quanto mais jogos você tem do Garou, menos mais equilíbrio vai ter do preço. Se você ter, por exemplo, dois, três, aí você tem uma coisa chamada princípio de Pareto, né? Os valores vão ser. O baixo e o alto vai ser muito diferente um do outro, né? E aí você tem aqui o modelo de crescimento do Garrison, que a gente viu posteriormente. Você tem aqui o estágio de produção. Aí você tem a taxa de consumo e investimento. E eventualmente as curvas associadas a essa taxa de
consumir investimento, dada uma taxa de juros, né? Então você tem a oferta e demanda, por bens presentes e tudo, coisa do tipo, né? Só que aqui é induzido por tecnologia, né? Então você tem uma produção que gera é, retornos maiores, né? Isso gera crescimento maior, uma taxa de capital maior, né? Além de que as pessoas têm que ter dinheiro para consumir, né? Então é uma questão sistêmica, né? As pessoas precisam de dinheiro para consumir e as empresas para produzir. Só que, por exemplo, o modelo de subscrição de uma inteligência artificial. Basicamente, tem uma empresa ganhando dinheiro ao redor do mundo por, sei lá, cobrar $10, vamos supor, por mês, para a pessoa usar uma IA lá. E isso gera um flow de capital, só que não um valor alto, né? Mas o tanto de pessoas que pagam essa subscrição, dada a oferta e demanda de IAs no mundo, né? É o que realmente gera a quantidade que ele faz de grana, né? Então essa é a noção, né? Então ele vai dizer, né? De todos os bens produzidos, apenas uma pequena fração destina-se ao consumo, né? No entanto, o consumo é a única razão da produção. Para produzir é necessário combinar certos elementos: trabalho, recursos naturais e tempo. O Rothbard diz capital, trabalho e tempo, né? De capital, assim, você não pode nem fazer uma loja de sucos sem capital, nem precisa nem ser dinheiro, pode ser tipo a jarra, os limões que você plantou, senão. Capital não é necessariamente dinheiro. Tudo que envolve capital. Trabalho, né? Que você tem que performar alguma ação para isso, né? Tempo. Mesmo se for renda passiva, tu ainda tem, por exemplo, a imobiliária tem que performar um trabalho em relação à manutenção desse contrato associado à casa, né? E posteriormente, vamos supor que a pessoa sai do imóvel, você tem que pintar a casa, de repente quebrou alguma coisa, você conserta, um piso. Então, no fim, mesmo uma renda passiva pode ter um trabalho envolvido, que não é exatamente diário, né? Mas eventualmente é necessário. É um trabalho de depreciação, né? Eu trabalhava numa empresa que tinha uns clientes que eles tinham várias casas alugadas, né? E eles mesmos faziam a manutenção de todas as casas. E basicamente, eles cumpriam uma função de, entre aspas, que faz tudo, né? De pessoa que conserta laje, todo tipo de coisa para que essas casas sejam alugadas posteriormente novamente. Então você tem aqui o tempo de produção, matéria-prima, uma produção em si, a industrial, o atacado e o varejo, né? Então, o que você quer no futuro, por exemplo, tu tem batata, né? Assim, tem a batata é a produção, é o estágio de produção onde você tem a fazenda e vai plantar ela, né? Merda. Então você tem aqui fazenda, é o capital fixo que você. Ou a renda, né? Sei lá, pode ser. Vou escrever muito mal, né? Tô usando mouse. Tem uma fazenda, é parte do seu capital, né? Fixo. E você tem a matéria-prima que você vai comprando ao longo do tempo, né? Você tem o capital de giro pra isso. No fim, você pode vender no atacado e o atacado vender no varejo. Mas no fim, o que importa é o valor. Ele só vai encontrar realmente a sua versão final no consumo. E vamos supor que batata, eventualmente a pessoa consome. E aquela batata, ela some, né? Entre aspas, né? Não viola a primeira lei da termodinâmica, né? Mas ela some, né? Ela deixa de ser, ter valor no momento que você a come, né? Porque ela vai parte pro seu corpo e parte vai pro banheiro, né? De certa forma. Então, recursos aqui, trabalhos são adicionados nesse estágio, né? Então, mesmo a gente também tem que falar de transporte, né? Você tem transporte dessa mercadoria ao longo de todos os estágios. Então, de repente, uma empresa que vende a matéria-prima, outra é a empresa que produz batata, outra é a empresa que vende no atacado, e o restaurante vai comprar no varejo. Perdão, o restaurante é o varejo. O restaurante compra no atacado e vende no varejo, de certa forma, né? Entre aspas. Porque o valor que você vai pagar no prato, né? Não na batata em si. O prato é mais subjetivo, né? De repente é uma batata num restaurante chique, né? Que o cara vai fazer um bagulho louco lá. E aí o valor é subjetivo do prato, né? E vai a batata. Que ele comprou no atacado. Tem alguns que até tem fazenda, perdão, fazendas que vende direto pra eles, né? Então também tem isso, né? Devido à demanda dos consumidores, os varejistas solicitarão
solicitarão mercadorias aos atacadistas, né? Então, cara, o mercadinho de bairro, né? Ele compra do atacado. O mercado grande, né? Ele vai comprar em grandes quantidades. E por isso o preço lá vai ser menor, porque ele compra maior quantidade. O o distribuidor tá feliz, né? O cara vai comprar em bastante quantidade. Pelo menos eu tenho alguma coisa que não vai vencer, né? E eu não vou conseguir vender. É melhor vender um monte por preço menor do que, de repente, não vender. Então é melhor vender para o mercado grande. Por isso que a Coca-Cola no mercadinho de bairro é mais cara do que no mercado grande. Não é porque o mercadinho quer te extorquir, né? Porque eles compram em menor quantidade. E o preço que é feito pelo distribuidor Coca-Cola é maior. Por razões óbvias. Por sua vez, os atacadistas solicitam mercadorias pelos fabricantes ou distribuidores, né? Com base na demanda dos varejistas, né? Se os varejistas não estão comprando, ninguém vai conseguir vender. A qual derivou da demanda dos consumidores, né? Então quem decide no fim o quanto de batata vai ser vendida no país, na cidade, na região, vai ser os consumidores. Vamos supor que ninguém gosta de batata na região, então não vai vender ali. Ninguém vai produzir e vai vender de transporte para lá, enfim. Tem um custo de transporte também, que é muito importante. Todas as curvas de demanda presentes são derivadas da demanda original dos consumidores, né? Então quem define o que vai ser produzido é unicamente o consumidor, em que a demanda por essas coisas são subjetivas naturalmente, né? Aqui você tem a taxa de consumo e a taxa de investimentos em bens, né? Consumo de bens e investimento em bens. E você tem a curva associada a ambos, né? Então, essa é a ideia, né? Você tem o quanto as pessoas podem gastar em consumo e quanto investimento tem que ser feito para as pessoas consumirem, né? E se as pessoas consumirem mais, então a taxa de investimento vai. Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa de café. Vende 2 toneladas em certos períodos. No mesmo período agora, você vai vender. Você tá vendo que tá acabando o produto, você não tá conseguindo vender o que as pessoas pedem, o que os varejistas pedem. Então o que você vai fazer? Vamos produzir mais. Eu não vou dobrar minha produção, eu vou produzir, sei lá, um terço a mais. Mas a questão é, tu vai indo no que você acha que é melhor, né? Tu não vai fazer algo maluco, né? Tu vai simplesmente falar, ó, eu nunca produzi tanto, mas tá tendo mais demanda, eu tô vendendo tudo, eu vou produzir mais. Se você produzir mais do que você acha que poderia vender, realmente você vai vender no futuro, vai ter prejuízo. Então você não pode fazer. Tem um risco, né? E de repente, para produzir mais, você precisa de mais equipamento. Então, você vai pegar mais empréstimo. E se der merda, você não conseguir pagar esses juros. Então, o empreendedor tem que pensar nisso, né? Aqui você tem a taxa de juros e a quantidade do que pode ser emprestado em juros. Você tem a demanda por dinheiro, né? Então, quem que demanda dinheiro? Quem não tem a grana para usar, né? Então, eu sou uma empresa, eu quero dinheiro para fazer para restaurante, para outra empresa, para fazer qualquer merda. Eu sou a demanda. Agora, quem que fornece? É os bancos, né? Não só o banco, mas as pessoas, porque quem coloca dinheiro no banco, basicamente está permitindo que o banco forneça dinheiro para outras pessoas. Então, as pessoas, empresas, grandes empresários colocarem dinheiro no banco, obviamente você pode falar, né? Eu tenho R$ 10 no banco, né? Eu tô fornecendo liquidez para toda a economia global? Não. Mas o cara que tem. O agregado de pessoas que tem R$ 10 vai. R$ 10 não, vai que tem, sei lá, em poupança, né? Em CDB, sei lá. Sei lá, 10 mil, 5 mil, etc. Tem o que circula na economia, mas a poupança é o que fica fixo ali. O que o governo. O governo não, perdão. Que os bancos podem usar para emprestar mais, para fazer mais investimento, etc. Embora a reserva fracionária seja imoral, né? Então quem cria a oferta são os bancos, né? Que emprestam. Então, usura é crime. Eu não posso pegar emprestado do agiota. Então, as pessoas que precisam de investimento são os que demandam, né? Não vai ter equilíbrio nunca entre os dois, tá? O mercado de fundos emprestáveis, o Loanable Funds, Loan é de empréstimo, né? E Loanable é de emprestável, né? Emprestável, algo que você pode emprestar.
A taxa agregada de preferência temporal de uma economia. A preferência temporal reflete o fato que as pessoas preferem o presente ao futuro. Ou seja, as pessoas estão gastando mais agora, que elas preferem gastar mais do que guardar para o futuro, né? Se lhe for oferecida uma escolha de $100 agora e a promessa de 100 daqui a um ano, as pessoas vão preferir agora. É a mesma merda. Pra que esperar? Agora vamos supor que fosse $1.000. Tem muito a ver com o mercado de investimento. Normalmente o mercado de investimentos real é uma janela de 6 meses. Assim, de um mês para 6 meses. Esquece day trading. Day trading é coisa de idiota. Mas você tem o que é chamado de swing trading. Swing trading é basicamente tem de uma semana, duas, três, até meses, né? Então, swing trading, por exemplo, são investimentos em que tem um intervalo de semanas para meses. E essa normalmente é a forma que bancos e setor de hedge fund opera. Ele não opera de day trade, pessoas normais pelo menos, né? Ele opera em swing trade no geral. O day trade é basicamente especulação. Swing trade às vezes não é especulação necessariamente, você tem uma base ali. Para investimento em forex. Por exemplo, você investe se o euro vai apreciar em relação ao dólar. Pode ter uma base para que isso vai acontecer em um período de, sei lá, de 15 dias, 30 dias ou meses. Ou associada a futures do preço de petróleo. Você tem um contrato fixo de maturação de um mês, que daqui a um mês o preço do petróleo vai subir. Não pode mudar o prazo, né? Se descer, nesse tempo você se lasca. O que o preço do petróleo vai descer, é um short, né? Pode apostar que o preço do petróleo, arroz, etc. vai descer quando subir e ganhar dinheiro com isso. Em option, né? Um é chamado de short selling e outro de long. O long você espera que o preço vai subir e o short você pensa que o preço vai cair. Pode ganhar das mesmas formas. É estranho, né? Pode ganhar com a perda de mercado, né? Mas enfim. A taxa de produtividade não muda a taxa de juros real, né? Um ponto importante. Uma mudança na produtividade de um bem de capital alterará seu rendimento. Então, vamos supor que eu produzo mais café a um preço menor e por isso eu vendo mais. Mas não a taxa de desconto desse rendimento ao longo do tempo. A taxa de desconto é distinta independente da produtividade do capital. Assim, as taxas de juros baseiam-se na preferência temporal das pessoas, nos rendimentos da produtividade de um fator, né? Então, é, as empresas, ao terem mais produtividade, né, gerarem mais com menos custo, né, terem mais eficiência, elas conseguem vender mais. Porque o custo está mais baixo, as pessoas compram mais, caso queiram, né? Tem setores que isso não acontece, né? Depende, você produz mais e você não vende mais. E ninguém quer tanto quanto você tá vendendo, né? Mas depende do produto, né? Serviço. Mas o ponto é, com comida é mais fácil entender, né? Quando picanha tá mais barato, as pessoas compram mais picanha. Que é bom, as pessoas gostam, objetivamente. É isso. Por isso que é mais caro. E essa é a noção, né? Só que o ponto é que o que realmente muda a taxa de juros é o retorno de investimento das empresas. Essas empresas, elas têm retorno e esse retorno gera mais poupança e também gera mais investimento, porque parte dela vai poupar, parte ela vai usar. Ela pode colocar no tesouro do governo, no caso, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa e que você parte do que você ganha de lucro, você distribui para acionistas, não é necessariamente o melhor caso. Uma empresa gerar dividendos não necessariamente é uma coisa boa. Quem disse isso é o próprio Buffett Munger várias vezes, inúmeras vezes. Mas ok, a melhor forma de se distribuir renda aos acionistas é fazendo a empresa crescer a longo prazo, né? E aí os investimentos delas na empresa são maiores, tem valor maior. Mas vamos supor que parte do lucro você põe em poupança. Em tesouro, por exemplo, para render alguma merda. Mas o ponto central disso é que o lucro realmente vai ser gerado não pela poupança, mas sim pelas escolhas certas que a empresa faz que vão gerar mais dinheiro para ela, né? Vão gerar mais vendas, etc. Uma empresa de seguros, ou seja, tu vai gerar mais vendas de seguros, é isso que vai gerar dinheiro. Então, você tem, por exemplo, a taxa de fundos emprestáveis, né? Tá aqui, na verdade. Que é o modelo macroeconômico do Garrison, que a gente vai ver posteriormente.
Você tem a quantidade do que é a fronteira de possibilidade de produção do que é possível de produzir. E, por exemplo, eu não consigo produzir a uma certa taxa se eu não tiver capital suficiente, certo? Só que eu não posso também ter dead weight loss, não posso vender mais do que as pessoas querem. Então eu tenho que entender o quanto as pessoas querem, consumo, e o quanto eu tenho de capital para investir, né? Sem dar merda, né? Porque às vezes as pessoas querem consumir mais, mas se você pegar mais empréstimo em juros, pode ter prejuízo. Então quanto você pega de empréstimo? Por sinal, empréstimo é sempre a última opção. O Buffett e o Mangue também falaram isso. Empréstimo é sempre a última opção. O, a Berkshire Hathaway, ela normalmente comprava empresas, não com empréstimos, mas com poupança. Eles poupavam do float que eles ganhavam, principalmente no mercado de seguros e outros mercados, né? Float basicamente é o fluxo de capital para a empresa, né? Em seguros, né? Porque o seguro só paga quando não dá merda, né? Até então ele vai ganhando dinheiro sem parar. Vamos supor que em um ano não deu nenhuma merda. Nenhuma claim de seguro na seguradora. Ela vai ganhar dinheiro ad infinito. Até alguma pessoa fazer as claims, né? Que é basicamente. Vamos supor que é o seguro de roubo de carro. Somente vai conseguir o seguro quando o carro for roubado, né? Senão não. Então aqui você tem a oferta e demanda de capital, né? Em que tem os mutuários, né? As pessoas que pegam empréstimos e os bancos que fornecem empréstimos. Não é só os bancos, você tem o mercado de private equity, você tem o mercado de fundos no geral, também gera, de certa forma, a oferta de capital. Mas o fim é aqui a quantidade do que pode ser emprestável, né? Temporalmente, né? E a taxa de juros associada à quantidade do que pode ser emprestável. Poupança. Então você tem o quanto tem de capital na economia, que é emprestável, e o tanto de juros que tem nesse sistema, né? Obviamente, quando a reserva fracionária vai para 0%, o que os bancos precisam ter nos seus cofres de poupança é nulo, né? É um problema, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa investe em CDB de um banco e o banco não tem a poupança do próprio CDB, necessariamente. Então, tipo, tudo ali que está investido em CDB não necessariamente se converte em algo que é fixo ali. E faria mais sentido investir numa poupança que ela é fixa e ela é de 100%, né? Não de 10%. Tipo assim, o banco não pode usar isso para investimentos e empréstimos. Seria uma poupança fixa que é pra ficar ali. Não, o banco não pode usar. Quando, por exemplo, em CDB, tu tem basicamente uma oportunidade do banco de gastar mais dinheiro no que ele quiser, pode dar merda, né? Porque eventualmente, se o banco ficar com a falta de liquidez por algum motivo, né? Falta de uma administração, etc., pode dar merda, né? Mas a questão é que você tem a oferta e demanda por dinheiro que vai ser conectada à oferta e, na verdade, a noção entre bens de consumo e bens de investimento. Que no fim é a oferta e demanda por bens presentes e futuros. Aqui é a possibilidade do que pode ser produzido e vai gerar no fim a taxa de juros. Qual que é a ideia? O tanto que é emprestável no mercado de forma honesta é pela oferta e demanda de capital, que é gerada pela oferta e demanda de bens presentes. E no fim, é gerada pela taxa de juros de retorno de investimento. Ou seja, quanto as empresas vão bem sucedidas, elas conseguem. Elas geram, de certa forma, mais liquidez na economia e os bancos conseguem performar melhor nessa questão de forma líquida, né? Aqui tem um exemplo quando as pessoas são mais pacientes. Você tem uma taxa de consumo C0 e uma taxa de consumo C1. É outro tempo, né? É uma mudança temporal aqui, tá? E você tem os investimentos possíveis, né? Então, aqui é o quanto de pessoas consomem de bens presentes num certo período e aqui em outro período. E, obviamente, isso vai gerar que a taxa de investimentos num período vai ser menor em outro período. Se diferente, vai ser menor em outro período. Então, a mudança de mentalidade das pessoas em que elas consomem mudam o calendário de mercado das empresas. Se as pessoas estão consumindo menos de uma commodity, naturalmente o mercado vai tentar substituir ela por outra forma de investimento, que não seja aquela, que não está dando tantos retornos, né?
Por exemplo, quando as empresas de startups começaram a falhar no chamado de dot-com bubble, nos anos 90, basicamente, no fim dos anos 90, né? Basicamente, as empresas da internet estavam indo à falência, porque elas não davam retorno quando deveria. As pessoas começaram a falar, essa merda não dá retorno, então eu vou tirar o dinheiro daqui e vou colocar em outra coisa. Isso gerou uma crise. De várias empresas indo à falência, não pagavam a dívida em juros que elas tinham. O mercado de ações também caiu, porque basicamente tiraram dinheiro dessas ações para pôr em outras coisas, seja em poupança ou outros investimentos que não são associados a ações. Então, ou seja, tem menos dinheiro para essas empresas, que vai diminuir a quantidade de fundos que são emprestáveis. O mercado de equity, de ações, por exemplo, ele afeta a quantidade de capital na economia também, por razões óbvias. No fim, tu vai ter aqui duas curvas, que é a S' e S. Essa aqui é S', que vai ser basicamente a mudança de oferta de capital, em um certo momento, da anterior, né? Em que diminuiu, no caso, né? Então, a possibilidade de... a fronteira de possibilidade de produção diminuiu por uma diferença na preferência temporal das pessoas de consumo. Não exatamente de tudo, tá? Pode ser de uma commodity específica, pode ser de setores específicos, de um país específico. Não é simplesmente... Tudo aqui tá acontecendo globalmente, necessariamente, tá? Não é bem assim. Outra coisa que ele disse, que é uma coisa que eu concordo, e que também eu já vi em cursos de economia de- nos setores bancários, né? Foi, tipo, teve a primeira vez que eu vi um professor falando num curso, PIB não é tão bom assim. Aí eu guardei isso na minha mente, ok. A métrica que todo mundo dizia que era tão importante não é tão boa assim. Mesmo PIB per capita. E real. E mesmo ajustado para outras questões. Primeiro que PIB não tem depreciação. Eu já vi um artigo falando, vamos corrigir o PIB usando depreciação. Mesmo depreciação? Não, é um custo corrente. Não um custo que você calcula no futuro. Então, desculpa pra quem é contador, né? O Warren Buffett e o Munger, eles dão bons exemplos também. O cara que era muito bom em contabilidade, escreveu um livro no tema, que é o Benjamin Graham, que depreciação é um custo. De agora, não futuro. Então você tem que colocar não um custo, como um custo, não tem tipo é, que retornos antes de depreciação, porque já é um custo. Então você já tá tirando uma coisa que é custo. Então, depreciação não faz sentido no EBITDA, né? É earnings before taxes, interest, etc. É, EBITDA. É ganhos antes de impostos, juros, que é I, né? Depreciação, amortização. Então a parte de depreciação ela é um custo contínuo. Então não faz sentido ter ela no EBITDA. Você tá tendo uns ganhos antes de coisas. Outras coisas. É um custo contínuo. Então, nos modelos convencionais, os aumentos de gastos com investimento não compensam a redução dos gastos com consumo. Portanto, o PIB cai quando os gastos dos consumidores diminuem. Visto que o PIB é a principal medida de bem-estar da economia, não apenas para economistas, mas também políticos e jornalistas, existe um forte incentivo do político para evitar a queda do PIB. Porque então, cara, às vezes um país tá na merda e o PIB crescendo. A Argentina, por exemplo, no período de inflação monstruosa, no governo Kirchner, o PIB tava crescendo, o PIB per capita, cara. E, a... e as pessoas na merda. Tem uma diferença da produção geral do país e a qualidade de vida das pessoas em relação a bens de consumo, em relação à inflação, em relação à oferta de crédito para pessoas comuns e para empresas. Então, a prosperidade de um país é uma equação multifatorial. Então, você colocar só PIB, PIB per capita. Se alguém fala, não, o PIB per capita desse país tá nisso, então por causa disso, disso, disso. Você já fala, não, esse cara tá maluco, né? Porque o cara usa uma métrica pra falar um monte de coisa da economia do país, sendo que é uma métrica. Por sinal, é muito simples, né? O quanto o governo produz em relação sua, seus gastos e em relação a importação e exportação, que por sinal é inútil. A parte de exportação e exportação, porque basicamente essa noção de balanço comercial é literalmente inútil. Ser negativo ou positivo não muda nada.
Esse é um princípio também que é um livro, né? Austrian Economics, a Primer. Eu não lembro o nome do autor, mas ele fala sobre isso, dando bons exemplos, né? Balanço comercial, a noção de balanço comercial negativo ou positivo é inútil. Então, esse é um ponto importante. Aqui é a estrutura de mudança na produção, né? De uma parte de consumo, mudança de expectativa de consumo das pessoas, né? Então, quando as pessoas gastam menos, provavelmente o que é produzido vai ser menos, né? Porque as pessoas estão gastando menos, então os produtores, varejistas, atacadistas não são burros, né? Se as pessoas estão comprando menos, eles vão produzir menos. E aí, no fim, você teve uma diferença de curva de demanda, né? E, inicialmente, né? Que foi maior. Então aqui você tem um estágio que a curva de demanda é maior. Aqui você tem um estágio que a curva de demanda é menor. Então, esse daqui é aqui, né? E esse daqui que é o próximo período. Vê que a curva de demanda diminuiu. Numa recessão econômica, isso acontece, ok? Num boom econômico, isso acontece. As pessoas gastam mais, as pessoas têm preferência temporal de demanda maior por vários tipos de produtos. Isso é sistêmico, tá? Em vários setores da economia ao mesmo tempo. E aí você tem um exemplo aqui, que é a mesma coisa. Você tem aqui a mudança de consumo, né? De um período inicial até um período anterior, C0 até C1. Nesse caso, você viu que teve uma mudança para maior, né? De produção, em que você tem uma demanda maior por capital. E assim uma curva de oferta, só que uma curva de oferta menor anterior, né? Então, com nova poupança, você tem essa curva de oferta S prime. E com novos negócios, você tem uma curva de demanda maior. Só que a curva de demanda maior a curva de demanda aqui é maior que a poupança, né? Vou colocar aqui novamente. Tem aqui a taxa de juros, certo? Ela diminuiu inicialmente. Então, inicialmente a taxa de juros ela foi de I0, que é a inicial, para I1, certo? Porque você tem agora uma capacidade de produção maior. Só que nesse caso, ele está dizendo que foi uma mudança causada de forma exógena, né? No caso, vamos supor, imprimiram dinheiro, fizeram alguma forma de expansão de crédito, e aí aumentou isso aqui. A taxa de juros cai, certo? Inicialmente. Agora você tem menos poupança. Só que você tem mais investimento. As pessoas agora estão dispostas a pegar mais investimento com mais. é, Pensando que tem menos risco, né? Eles pensam, é mais barato o capital, então quer dizer que na minha academia eu posso comprar mais máquinas, né? De repente, depois se a taxa de juros crescer, depois você precisa de mais, enfim. Enfim. Isso não significa que você vai continuar por muito tempo, né? Quem aproveita o boom econômico, termina de pagar as suas dívidas do boom econômico, não se lasca, né? O problema é a transição, né? Mas enfim, a questão é, a oferta diminui e a demanda aumenta. E a fronteira de produção expandiu. Se for exógeno, não tem nenhum problema. Só que aqui, a questão é que, o endógeno, né, no caso. E aqui é o efeito de um teto na taxa de juros, né? Vamos supor que alguém coloca um price ceiling, é um teto na taxa de juros. Então, a taxa de juros não vai ser S, vai ser esse. Não pode ser, vamos supor que ele colocou 2%, como o governo japonês gosta, né? Tu vai criar falta de crédito. Vamos supor que seja, eu coloquei muito baixo, vamos supor que seja 10%. Então, tu tem basicamente a noção que tu cria a noção que as pessoas vão pegar menos empréstimos, né, por sinal. Então, o que era uma taxa de produção assim, consumo, né, na verdade, nesse caso aumenta. Só que o de investimentos diminui. Então, investimentos em bens diminui por parte das empresas. E aí, no caso, você tem falta de crédito. Isso aqui é normalmente chamado também de. É que na verdade isso aqui não é induzido pelo governo necessariamente, né? Isso aqui foi o. Isso aqui representa a mudança de preferência temporal dos consumidores, né? Depois eu vou colocar um gráfico que fica mais fácil, né? Mas o que importa aqui?
pra vocês entenderem mais fácil, né? A oferta e demanda por capital, o juros natural é I0, né? Está aqui, ó. Certo? Esse seria o juros natural. Vamos supor que só tivesse banco privado. Porque se tivesse banco privado, ninguém ia colocar esse teto. Então a oferta, ela deveria ser aqui, certo? O juros deveria estar maior. Só que esse teto colocou menor. Ou seja, é artificial. Só que a oferta e demanda não mudou. A oferta e demanda por capital não muda quando alguém diminui a taxa de juros. Ela continua a mesma. As preferências das pessoas continuam as mesmas. Elas vão mudar de certo sentido, que elas vão estar dispostas a ter mais risco. Mas isso não aconteceria caso não existisse esse controle artificial da taxa de juros. Obviamente, alguém poderia sugerir. No sistema de bancos privados, teria cartel. E aí seria a mesma merda. Só que cartel é legal. Então você poderia ter formas legais de ir contra o cartel e impedir que o cartel possa fazer isso, né? Enfim, aqui, por exemplo, você tem a quantidade disponível e a quantidade que os empresários querem. No caso de fundos disponíveis para fazer empréstimos, né? Mas o ponto é que a curva de demanda e oferta tá indo para cima, né? Então o juro deveria ser mais alto. Às vezes, a curva de oferta poderia ser menor, né? Então, às vezes a demanda e a oferta estão aqui, né? E aí, a taxa de juros, e um aqui, seria menor, seria aqui, né? Vamos supor que aqui fosse 10% e aqui fosse 5%, vamos supor. Porque a oferta e demanda é diferente aqui, né? Por, no caso, por commodities, né? No caso, eu acho que deveria ser. Pode ser assim, né? Esse é o ponto, né? Mas o que causa isso na prática, o juros natural, é a demanda por bens presentes versus futuros. Que é o que tá nessa parte aqui. Quando as pessoas demandam consumir, que gera a oferta do que as pessoas querem produzir. Só que tem um problema aqui, que não tá nessa gráfica. A oferta gera demanda. Então, se for o caso, às vezes, o que pode acontecer é que a demanda ela pode ser criada por uma oferta de bens diferentes, né? Por exemplo, o mercado de IA atual está tendo um novo mercado, está tendo uma demanda que foi criada pela oferta dessa nova tecnologia. Mas essa oferta ela foi criada, ela não surgiu, não foi a demanda que fez a oferta surgir. Foi empresas criarem sistemas desse tipo, né? Desde o avanço de IA desde 2008 para frente, o avanço de Deep Learning, Transformers, né? Que é modelos de linguagem realmente começaram a ser bem sucedidos, né? Que nos anos 80 não era o caso. Enfim, eu vou fazer um curso de História da Inteligência Artificial no futuro no canal, né? Detalhado, né? Eu já fiz de certa forma, mas eu vou fazer mais detalhado no futuro. Depois de terminar o de filosofia História da filosofia, né? Mas a questão é, define a oferta de demanda por capital, retorno de investimentos das empresas, em que eles acontecem quando elas fornecem bens presentes que as pessoas querem, né? Dada uma demanda. Então, nos sistemas monetários modernos, o método típico para expandir a oferta de moeda é injetar crédito. É o que o Fed faz. Imprimir dinheiro, por exemplo, commercial paper, formas de empréstimo, Ripple também, que é uma forma de empréstimo nos Estados Unidos, curto prazo. Então, embora detalhes possam variar conforme o local e momento, os efeitos tendem a ser os mesmos. A expansão de crédito exerce um grande impacto sobre os mercados de taxas de juros. A criação e gestão de crédito fazem com que a oferta de fundos para empréstimo se desloquem, né, da real para uma artificial, né? As pessoas vão pegar mais empréstimo e tal, mas eventualmente isso vai gerar uma crise. Essa é a ideia. Então, o boom não sustenta a prosperidade ilusória. Então, essa mudança na oferta aqui, no caso, o novo dinheiro S-Prime, a demanda é a mesma. Você vê que a curva de demanda que ele colocou aqui é a mesma. Então, a demanda continua sendo a mesma, certo? Só que você vê aqui que a taxa de juros real era com essa curva aqui. Essa agora é a taxa de juros artificial, que está em verde. O novo dinheiro através de uma oferta exógena de capital.
Só que eventualmente a produção não é, sustentável, né? Eventualmente qualquer merda que dá na economia, isso gera uma crise, uma recessão. Então a crise de 2008 foi uma recessão causada por um evento específico associado a fraudes imobiliárias, todo um negócio associado a investimento nesse setor. Só que o problema, no geral, era que você tinha uma quantidade de crédito que não era pago através dessa fraude, né? Só que também uma quantidade enorme de capital que era usado para investimentos no geral, fornecer liquidez para a economia, e foi gerado através de uma oferta nova de dinheiro, né? Você tem uma expansão de crédito, além de reservas estacionárias, né? Quando dá merda, você não tem dinheiro no banco para lidar com o problema, né? Então, o banco vai à falência. As pessoas vão no banco e os preços estão subindo, tá dando merda na economia, tá dando recessão. As pessoas vão no banco retirando seu dinheiro e eles não têm o suficiente. Eles, eles sempre estão no vermelho, né? Entre aspas. Eles sempre são insolventes. Suponha que o empreendedor Sam estivesse considerando um plano de negócio para gerar esse retorno de 4%. Com essa taxa de juros, Sam teria deixado o projeto. Então vamos supor que a taxa de juros fosse de 6%. Só que o retorno dele é de 4%. Ele vai pegar um empréstimo. Se ele fazer com poupança, que é mais difícil, não tem problema, não vai dar merda. Mas se ele pegar empréstimo e ele tem um retorno de 4%, quer dizer que ele vai estar negativo aí em 2%. Vai ser 4 menos 6 aí. Então, é 2% negativo. Ou seja, ele vai ter prejuízo. Então ele não vai investir. Só que isso daqui é quando a taxa de juros é real. Criada por bancos privados, né? Quando você tem uma taxa artificial, basicamente você não existe a taxa de juros real. Ela não existe, ela não é performada. Sempre tem uma taxa artificial que não condiz com o que está acontecendo na economia. Em relação a como as empresas estão performando, né? Então esses projetos que os empreendedores são levados a iniciar por equívoco são chamados mais investimentos, né? Não existe um método a priori para determinar quais projetos específicos são mais investimentos e quais não são, né? Então não tem como você saber se tal produto da Apple vai ser mais bem sucedido do que outro vai falhar. Teve, por exemplo, um carro futurista da Apple que eles estavam investindo bilhões que deu errado. Como eles sabiam que ia dar errado? Eles pensavam que dava certo. Senão eles nem abririam um projeto. Então essa é a noção, né? Por conta disso, né? Se as autoridades monetárias continuarem a acelerar o ritmo da expansão monetária, a economia ficará sem tijolos, né? Sem poupança. O resultado será uma escassez de recursos reais. E quando tem uma crise, dá merda. Não tem dinheiro para pagar a crise. Se as autoridades monetárias decidirem parar de aumentar a taxa de juros, o resultado será uma escassez de crédito, né? Então, quando tem uma recessão, normalmente você tem que fazer o que é chamado de quantitative tightening. É basicamente você criar, permitir menos crédito na economia. Quando é quantitative easing, você permite mais dinheiro na economia. Desde 2008 fizeram isso, né? Primeiramente abaixaram a taxa de juros, depois aumentaram eventualmente, né? Então, na recessão, as curvas de demanda, aqui vai estar um pouco mais complexo, né? Mas o que importa aqui é que você tem, com o novo dinheiro, a oferta é essa, né? Só que aqui ele adicionou uma D prime, né? Eu vou colocar em outra cor. Tá em azul. D prime e prime que vai ser outra curva de demanda, né? Então, aqui você vai ter uma taxa de juros menor, né? Então, nesse ponto aqui, que eu vou deixar em vermelho, você tem uma taxa de juros menor. Vou deixar aqui outra cor, verde, por conta desse novo dinheiro, né? No caso, é, através de uma forma exógena, né? Imprimindo dinheiro, por exemplo. Posteriormente a isso, você vai ter uma nova curva de oferta, né? Que vai ser. Está aqui em outra cor. Deixa em verde. Que é esse S Prime Prime. Que vai gerar uma nova taxa de juros, né? Deixa eu ver se eu deixo em azul. Vai ser essa daqui. Então, o ponto é que a taxa de juros diminui eventualmente, e depois ela aumenta. Na recessão, né? Eles são, o Banco Central é obrigado a aumentar, né?
E acontece o processo de liquidação, né? Para que a economia se recupere, é necessário concluir a liquidação das empresas insolventes, né? Elas vão à falência. Vou dar exemplos, né? À medida que essas empresas fracassam, seus ativos são vendidos por um preço abaixo do valor real, tá? A venda desses ativos para outras empresas ocorre com desconto, né? São empresas que se beneficiam da liquidação das outras empresas, né? Então, as empresas que não vão à falência, elas se beneficiam daquelas que vão. Como essas empresas adquiriram os bens de capital a um custo reduzido, passam por ter condições de ter lucro, né? Porque agora, tipo, uma empresa como a, a Morgan Stanley, um banco grande, né? Goldman Sachs, consegue comprar o banco que tá falindo. Às vezes isso pode ser um BO. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos, ele obrigou o Bank of America para comprar a Merrill Lynch, que era uma empresa na merda. Isso foi um problema pro Bank of America. Então nem sempre a liquidação vale a pena. Melhor deixar a empresa falir e a merda. Mas o ponto, qual é a cura, né? A chave para recuperação é a poupança. Quanto maior a poupança, mais rápida a recuperação. E se você não estimular a poupança, nem estimular, deixa rolar. Esquece de estimular. Porque isso diz que tem uma política econômica que faz isso. As pessoas naturalmente vão poupar quando tá na recessão, né? E existem duas medidas fundamentais para fazer isso, né? Reduzir o tamanho do orçamento federal e diminuir a arrecadação de impostos, né? Você cobra menos impostos das empresas, permite que elas tenham uma possibilidade de lucro maior e mais incentivo para serem bem-sucedidas. E gastar menos, o governo gasta menos. Só que os Estados Unidos fez o contrário, né? Então, no geral é isso, né? Exemplos práticos, né? Vou usar só algumas imagens ilustrativas, né? Então, basicamente, você vai ter o que é credit crunch, basicamente uma contração de crédito, acontecendo nesse ponto. Em setembro de 2007, a crise começou em meados de 2007. Embora é chamada de crise de 2008, né? Mas ela começou em 2007. Por causa de toda aquela fraude imobiliária e tal. Em maio de 2008, o Bear Stearns, um dos maiores bancos dos Estados Unidos na época, as pessoas querem dinheiro delas, né? Vai dar merda, as pessoas querem dinheiro de volta. E por conta que eles tinham reservas fracionárias, não sei se era de 10 a 20%, eles não tinham dinheiro pra pagar as pessoas. Por exemplo, 100% do que é depositado ali, só 20% fica no banco. Ou seja, quando todo mundo precisa do dinheiro, mais de 40%, por exemplo, ele não tem dinheiro. E aí ele vai à falência. E as pessoas que depositaram dinheiro lá, elas ficam sem dinheiro. A não ser que alguém pague o que o banco Bear Stearns deve. Senão, dá merda. Eventualmente faliu mesmo. Em setembro de 2008. IndyMac também faliu. Várias empresas conseguiam crédito imobiliário. Como Fred Mac e outras empresas, elas tiveram problemas por conta disso, né? Por conta que elas... O exposure daquelas empresas que conseguiam empréstimos imobiliários, elas faliram na hora. Assim, brutalmente. Não tinha nem como salvar. E algumas até ligaram pro Warren Buffett pra tentar salvar elas, mas ele não salvou, não. Certo ele, né? E o fundo de reserva dos Estados Unidos, o Fed, né, eventualmente começa a agir, começa a distribuir capital. Eventualmente ele gastou 600 bilhões de dólares pra acabar com a merda, né? Então o Fed teve que gastar 600 bilhões aí de dólares pra lidar com a crise, né? Então, senão o problema seria maior. Senão, cara, vamos supor que o Fed não fizesse isso, cara. Tem até um curso do Coursera que os caras do próprio Fed dão sobre esse tema. Basicamente ia ser um colapso muito maior do que teve. Eu nem sei o que aconteceria, mas seria muito pior, cara. Seria, tipo, muito, muito, muito pior. Infinitamente pior. O que foi, né? Aqui é a taxa de juros de fundos do Fed. Dá pra ver que em dezembro de 2008 a taxa de juros vai pra zero, praticamente. Na pandemia também aconteceu isso. E, embora ó, anteriormente teve a juros baixa, né? Você vê que eventualmente a taxa de juros subiu, mas em meados de 2007, né? Por quê? Porque tava uma crise. Tava falta de capital na economia. E você vê que a taxa de poupança pessoal, né, personal saving rate, ela aumentou durante a crise. Então isso aqui é uma questão estatística para mostrar um fato que a gente viu do ponto de perspectiva austríaca, né? As pessoas poupam mais na crise.
É um fato. Na de 2009, na Covid-19 também aconteceu isso. Você vê aqui no começo da crise, mais ou menos, durante a crise do Covid, você vê um aumento aqui, ó, brutal aqui na taxa de poupança. As pessoas poupam mais na crise. Eventualmente é bom, mas isso é natural. Ninguém precisa fazer uma política. Pessoas poupem mais porque estão numa recessão. Não é assim que funciona. Aí você tem aqui agora a SP500, o retorno dos investimentos na Bolsa de Valores. Você vê que na crise de 2008 caiu. Eles tinham um exposure muito grande nessa crise. Não foi todas as empresas que caíram, tá? No geral caiu. Tinha empresa que não tinha mais crédito disponível. Tipo, o banco não ia fornecer crédito agora mais. Não tem crédito. Vários bancos fizeram falência. A liquidez, sempre no vermelho que tinha, deixou de existir, porque basicamente essa bolha imobiliária de crédito, né? Em CDO e CDS, que é basicamente. Primeiro é um empréstimo, uma promessa de pagamento de uma dívida imobiliária. Ele não é pago, o investidor que investiu nisso não ganha dinheiro. E enfim, eventualmente, isso dá merda, né? Esse negócio de investimento em crédito sempre dá merda, cara. Principalmente em empresas que é chamada de yield bonds. Muito arriscado. É possível investir nisso, mas é muito arriscado. Tipo, investir na promessa que uma empresa vai pagar um crédito, uma dívida. Vamos supor, uma empresa ela tá na merda, ela precisa de crédito, ela emite títulos, né? Da empresa. Então, eu sou investidor. Eu invisto na empresa acreditando, vendo o portfólio financeiro dela, que ela vai pagar essa dívida. Se ela pagar essa dívida temporalmente, eu ganho dinheiro. Muito. A taxa de volatilidade é alta. Se ela não pagar, eu me lasco. E aí, também eu perco pra caramba. Então, yield bonds é isso. Aqui seria a mesma coisa, só que no mercado imobiliário. Então, foi uma crise sistêmica que também estava associada a empresas de seguros, como a EIG. O CDS era um seguro financeiro para o CDO, que era empréstimo, na promessa de pagamento de dívidas imobiliárias. Né? Então, com o CDO crashando, o CDS também crashou. É o seguro. As seguradoras. Primeiro que seguro para investimentos é uma ideia burra, né? Seguros para investimentos, cara. Pra mim é a ideia mais imbecil que existe, cara. Porque investimentos é sempre uma coisa, às vezes, especulativa e é difícil de saber se vai dar certo ou não. Então, como você faz um seguro pra isso, né? É meio burrice. Eu acho que não tem como uma empresa de seguros fazer um produto de seguro para investimentos, nesse contexto, de investimentos em ações, etc., de forma correta. Né? Você vê que todos os mercados aqui caíram. Índices aqui no mercado, ó, obviamente, um dos que mais caíram foram de mercado imobiliário, né? Real estate, 74,7 pontos, né? Setor financeiro, industrial, materiais, para a indústria principalmente associada a real estate, consumo, índices gerais, tecnologia, tudo caiu. Energia, utilidades, mercado de saúde, tudo que você pensar. Outros mais que outros menos. Tem pessoas que não caíram, teve empresas que não caíram. Então, aqui, por exemplo, é o setor de private equity, depois da crise dot-com bubble, no fim dos anos 90, das startups que não deram certo lá. Era basicamente um hype na internet e não deu merda. E aqui na crise de 2008, né, na direita, né? Então você vê que aqui, ó, durou aqui a período de recovery, é tipo a pessoa voltar ao normal. Esse é o termo em português. Período de recuperação. Foi de 1,5 a 2 anos e aqui 2 anos. Só que eu não sei exatamente. A performance do mercado, né? Mas, enfim. Setor de private equity, né? São, por exemplo, empresas que compram das empresas. Então, eventualmente ela conseguiu voltar ao normal. Só que a gente vê um problema nisso, né? Governos frequentemente intervêm nos mercados. Quando ocorrem intervenções de pequena escala, os efeitos tendem a ser limitados. No entanto, quando a intervenção é sistêmica, ela conduz a uma perturbação fundamental na economia. A melhor maneira é evitar tal calamidade e não enveredar pelo caminho da expansão monetária. Qual que é a ideia principal
Assim, dizer que isso é a ideia principal da escola austríaca, não é isso. Não é somente isso, né? Primeiro que a minha visão de escola austríaca é diferente, é igual a essa, mas eu adiciono outras coisas, né? Eu curto um pouco mais de economia comportamental, neuroeconomia, é, complexity economics, que é uma teoria do Brian Arthur, que vê a economia de forma mais algorítmica, é, embora não neoclássica, né? Entre outras questões. E também narrative economics, né? Economias narrativas, que vê também eventos é, de opinião social que afetam questões econômicas, na mídia, etc. Nas redes sociais, etc. Narrativas associadas a um tema, sei lá, a narrativa associada a subsídio, impostos, associada a ouro. Isso tem efeitos econômicos. A opinião das pessoas nesse tema e de redes de notícias, empresas, fornecem inteligência nesse setor. Tem empresas que fornecem inteligência, paga até no setor de agricultura, no setor de petróleo, que fornecem informação de caráter técnico, né? Aí o investidor ele consegue, ok, eu invisto em petróleo, mas eu não manjo tanto quanto o cara que é desse site de inteligência de petróleo que ele vai dar informação privilegiada das empresas ao redor do mundo, enfim. Mas o ponto é, economia austríaca não é exatamente só teoria dos ciclos econômicos. São várias formas de pensar sobre economia, sobre direito, sobre ética. Mas esse é um dos pontos principais. É um elemento importante. Não é só isso. Não pense que é só isso. E não, pretende que fique, não pense que fica apenas nisso. No nível, por exemplo, a nova economia austríaca, eu tento expandir um pouco mais, embora já é um nível meio, pra mim, pessoalmente, antigo, né? Porque minha opinião também mudou em algumas coisas. Mas, no geral, a gente pode ir além do que já foi dito. A gente não pode simplesmente. Por exemplo, você tem que ler os autores da escola austríaca. Eu também tenho que ler bastante coisa que eu não li ainda. Mas, não simplesmente fica no que eles acreditaram. Tem que. Pô, eu gosto do que Mises falou, o que o Hotpart falou, o que os outros autores falaram. A gente tem que questionar o que eles disseram e ir além do que eles disseram também. A gente pode falar, não, ciclos econômicos é só isso. E outras coisas são possíveis de descobrir na escola austríaca, né? Quando a gente diz escola austríaca, a gente vê um modelo de pensamento que tem uma forma de pensar diferente de outros, né? Como keynesianismo, monetarianismo. Então, o ponto é, a gente pode avançar além do status quo. Eu pessoalmente gosto de economias sintéticas, eu creio que questões do pensamento da escola austríaca são importantes nisso. Tem várias questões da parte de finanças que eu penso mais na visão prática do Buffett e do Munger. Mas eventualmente você junta as duas coisas, escola austríaca com o setor de investimentos, tem até um livro que tenta fazer isso. Mas, por exemplo, um keynesiano em finanças, ele pode ser tão bom quanto um austríaco, cara. Porque finanças, investimentos especificamente, têm propriedades diferentes. Embora eu creio que você pode usar praxeologia também para o mercado de investimento. Então, eu posso tentar investir num mercado específico, sei lá, no preço do dólar em relação ao euro, por entender relações de causa e efeito que causam um depreciar em relação ao outro. E investir no que ganha ou perde, né? Mas o ponto é a escola austríaca tem várias facetas, né? Todos os autores, tu vai ver várias opiniões, mas eventualmente você tem que formar a sua, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto mais do Mises, do Rothbard, que outros autores. No geral, eu concordo mais com o Mises do que o Rothbard. No geral, Mises é tipo Aquino. Eu quase nunca discordo, porque eu não consigo discordar. O cara fala tão certo que, em alguns pontos, alguns pontos não é que ele não fala certo, é que ele não avança quanto ele poderia. O Rothbard ele avançou no Homem, Economia e Estado em alguns pontos econômicos mais que o Mises. Isso é um fato. E às vezes ele foi mais claro que o Mises. Eu não tenho o Mises para perguntar o que ele acha hoje. Então, tem os livros. Então, se ele não foi claro às vezes, outra pessoa é mais clara, mais incisiva, e aí se entende melhor. Isso acontece. Então é basicamente isso. Mas é importante entender o que os autores dizem, para depois você fazer formar a sua própria opinião. E o objetivo dessas aulas também é isso. Você formar a sua própria opinião, evidentemente. Tem que ler os livros também. Mas formar a sua própria opinião sobre esse tema, né? Eu creio que isso é o mais importante, né?
Não depende só da opinião do Mises, do Rothbard, etc. Você tem que ser capaz de questionar eles quando necessário, usando bons argumentos. No geral, eu pessoalmente aceito, sei lá, 95% do que o Mises fala, no geral. Que o Rothbard talvez 80%. Em economia, quase 100%. Então, em economia especificamente, do ponto de vista tem associado à ética, etc. A direito, eu concordo quase com tudo que ele fala. Agora, quando não vai pra direito, propriedade intelectual, por exemplo, alguns pontos específicos, eu discordo em parte. Então, é normal, cara. Tipo, isso é muito importante, né? Então, é isso. Até a próxima aula.